A polícia já abriu 5 investigações sobre os incêndios na Chapada dos Veadeiros. Continuam internadas as 3 vítimas de um acidente envolvendo 5 caminhões na BR-060 em Alexânia. Está preso o homem suspeito de matar a própria mulher em Água Limpa, no sul de Goiás. A vítima estava grávida de 3 meses. Goiás está entre os 3 estados que mais produzem soja no país. Os números da agricultura foram divulgados hoje pelo IBGE. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7h18. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje. A gente começa essa edição te mostrando que o IBGE divulgou hoje dados da produção agrícola aqui em Goiás. O estado é o 3º maior produtor de grãos do Brasil. E Rio Verde, mais uma vez, aparece como destaque entre os maiores produtores de soja, milho e sorgo em todo o país. Assunto, então, para o Eduardo Marins, que chega ao vivo com a gente, vai explicar aí, né? O agronegócio, como sempre, né, Edu? Se destacando bastante aqui em todo o ano, também em pandemia, né? Boa noite para você. Oi, Gabi, com toda certeza, viu? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse levantamento do IBGE é feito todos os anos e ele é exatamente feito para trazer um raio-x de como que está a atividade agrícola no nosso país, né? Os dados são de 2020 e trazem que nosso estado ficou em 3º lugar no ranking nos que mais produziram alimentos, como cereais e também leguminosas, por exemplo. Agora, Rio Verde, Jataí e Cristalina são as cidades que mais contribuíram para esse resultado. São as regiões também que mais produzem e produziram soja. Em relação ao milho, Rio Verde e Jataí somam juntas quase 32% da produção do estado. E quando a gente fala de sorgo, Rio Verde é mais do que destaque. É o município que mais produz o grão em todo o Brasil. Já em Quirinópolis, aqui no sudoeste do estado, destaque para a produção de cana-de-açúcar. Inclusive é o município que tem muitas usinas de álcool e açúcar e que empregam aí muita gente, né? Esse levantamento, na verdade, só mostra e confirma, né, a potência que tem Goiás quando o assunto é agro. Um setor que não parou na pandemia, que contratou e que com certeza ajuda na economia das cidades, do nosso estado e com certeza de todo o país, né, Gabi? Volto com você. É isso mesmo, Edu. Lindas imagens também durante sua participação. Muito obrigada, viu? Está preso em Buriti Alegre o homem suspeito de matar a própria mulher que estava grávida de 3 meses. Esse crime foi no fim de semana em Água Limpa, no sul do estado. Marco Aurélio Leones, de 31 anos, filho de um vereador de Água Limpa, no sul do estado, foi preso depois da defesa dele negociar com a Polícia Civil. O rapaz é suspeito de matar Yasmin Bialim, de 21 anos, no último fim de semana. O delegado Anderson Pelágio, que está à frente da investigação, ouviu o suspeito na delegacia de atendimento à mulher de Itumbiara. Durante o interrogatório, ele manteve esse silêncio, não esclareceu como foi a prática dos fatos. Segundo a Polícia Civil, Yasmin estava grávida de 3 meses e há uma semana tinha se separado de Marco, mas ainda não tinha saído de casa. Após ser ouvido pela polícia, o suspeito de matar a jovem foi encaminhado para um presídio em Buriti Alegre. O inquérito policial foi instaurado, ele responderá por feminicídio triplamente qualificado e também pela prática do aborto. A nossa produção não conseguiu encontrar a defesa do suspeito de matar Yasmin. Seguem internadas as 3 vítimas do acidente que envolveu 5 caminhões. Foi na manhã de hoje, na BR-060, em Alexânia. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo, então, com o Eduardo Idaló, que chega ao vivo com mais informações para a gente. Boa noite, Eduardo. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2 com a gente. O estado de saúde, né, desses motoristas ainda requer muitos cuidados. Um motorista e um ajudante
caminhoneiro que se envolveu no acidente. Eles estão internados aqui em Anápolis, no hospital estadual. O estado de saúde deles é estável, eles estão conscientes e estão internados ainda sem previsão de alta. Já outro motorista que se envolveu nesse acidente, o estado dele é mais grave, ele teve que ser resgatado de helicóptero e foi levado para o hospital de base de Brasília. Agora à tarde, o hospital não atualizou o estado de saúde dele. Esse acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, não era nem 6 horas da manhã ainda, quando um caminhão carregado de limão pela BR-060, entre a Badiânia e a... Ele perdeu o controle, bateu várias vezes no guarda-reio, foi parar no canteiro central da BR-060 e tombou. Depois dele, outros 4 caminhões acabaram escorregando nessa carga espalhada na pista e também em outros acidentes. Teve uma batida traseira e um outro tombamento. Volto com você, Gabi. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite. Em Lusiânia, um cão farejador dos bombeiros encontrou uma ossada humana na zona rural. Uma equipe dos bombeiros realizava um treinamento com os cães farejadores às margens da GO 010, quando o cão Boris chamou a atenção dos militares. Os bombeiros se aproximaram desse cão e viram que tinha uma ossada humana. A Polícia Civil foi chamada e essa ossada foi levada para o IML de Lusiânia e agora deve passar por alguns exames para tentar identificar, então, de quem seria. Tá aí as imagens desses cães durante esse treinamento que acabou, então, encontrando essa ossada humana. E olha, a gente sabe, né, que a campanha de imunização contra a gripe teve um índice baixo esse ano. E aí muita gente, infelizmente, deixou de procurar os postos de saúde. E agora, para tentar conscientizar os moradores de Rio Verde, uma clínica particular da cidade está doando doses contra a gripe. A dona Cândida tem 73 anos e nunca tinha tomado a vacina contra a gripe. Mas nesta quarta-feira, a neta, Maiara, conseguiu arrastar a avó para se vacinar. Ah, porque a gente tá aí quieto, então deu certo. Eu acho. Falei, vai, eu vou. Já o Felipe, todos os anos, se protege contra a H1N1. É importante, né, se prevenir, né? Se ela tá aí, né, vamos tomar, né? É, mas nem todo mundo tem essa consciência ainda, viu, Felipe? No Brasil, a campanha de vacinação contra a H1N1 começou no dia 12 de abril. E aqui em Rio Verde, essa campanha continua, já que o município ainda não atingiu a meta, que é vacinar 90% do público-alvo. Até agora, somente 70% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários foram imunizadas. Para tentar alavancar os números de vacinados na cidade, esta clínica particular decidiu doar 400 doses de vacinas contra H1N1 para serem aplicadas de graça em qualquer pessoa acima de 6 meses de vida, que ainda não tenha se imunizado. Além dos postos de saúde que oferecem a vacina, agora tem mais essa opção. Embora essas vacinas elas tenham validade até janeiro do ano que vem, né? A gente resolveu, neste momento, fazer essas doações para as pessoas que têm oportunidade agora e não esperar elas vencerem. Bom aproveitar, né, gente? A vacinação na clínica é feita de segunda a sexta, em horário comercial. A clínica, então, fica na Avenida Natalício Mesquita Lima, no Residencial Campestre. O telefone está aí na tela, é o 64 3051 8484. E olha, gente, essa história que aconteceu em Serranópolis. Um homem foi preso hoje lá depois de procurar atendimento na UPA. Ele se feriu, sabe como? Ele estava tentando furtar uma loja em Jataí e aí depois foi procurar atendimento de saúde. A Tássia Fernandes, então, chega ao vivo e conta essa história absurda pra gente, né, Tássia? Boa noite. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Pois é, quando o gerente dessa loja de eletrodomésticos chegou hoje de manhã para abrir a loja, percebeu que a porta estava arrombada e suja de sangue. Os vídeos das câmeras de segurança mostram que esse homem se machucou ao tentar arrombar a porta e depois se machucou de novo ao quebrar o vidro do caixa para procurar se tinha dinheiro ali. Ele não conseguiu levar nada, mas como estava ferido, procurou a unidade de pronto atendimento aqui do município. Os seguranças desconfiaram do motivo pelo qual ele estava machucado e decidiram chamar a polícia, mas daí o homem fugiu. Ele só foi preso depois em Serranópolis procurando atendimento lá no município, também numa unidade de pronto atendimento. O município de Serranópolis, que fica aproximadamente 60 quilômetros aqui de Jataí. Ele deve responder por tentativa de furto, viu, Gabi? É demais, né, Tássia? Obrigada, viu, pelas informações.
Uma equipe da Delegacia Estadual do Meio Ambiente voltou numa fazenda de Jataí, onde vários flagrantes de crimes ambientais foram registrados. E agora a polícia então voltou lá, a delegacia voltou lá, para acompanhar o trabalho de restauração das áreas degradadas. A máquina que chegou a ser apreendida fazendo drenos irregulares agora trabalha para recuperar a área degradada. A ação é para evitar ainda mais danos à natureza. A investigação da Delegacia do Meio Ambiente encontrou vários crimes ambientais na propriedade. Além dos drenos irregulares que retiraram toda a água dessa área brejosa, a mata de preservação permanente ao lado do Ribeirão Paraíso foi desmatada. Mesmo fazendo ações para tentar recuperar a área degradada, o proprietário ainda vai responder pelos crimes ambientais de desmatamento e queimada em área de preservação permanente. Além de tapar os drenos, o proprietário ficará proibido de fazer qualquer ação no terreno e terá ainda que cercar toda a área para evitar a passagem do gado. A partir de agora, ele fará uma cerca isolando essa área para que ocorra a regeneração natural e daqui a 3 anos nós acreditamos que essa área estará recuperada. A Polícia Civil intensificou hoje as buscas aos suspeitos das queimadas na Chapada dos Veadeiros. A gente vem acompanhando há vários dias, e até agora 5 inquéritos foram abertos pela polícia. O fogo segue destruindo a vegetação dentro e também fora do Parque Nacional, que é considerado inclusive um patrimônio natural da humanidade. Por mais que as equipes tentem, o fogo segue devastando o cerrado na Chapada dos Veadeiros. Em 11 dias de incêndio, já são mais de 23 mil hectares queimados, 5 mil deles dentro do Parque Nacional. A luta é principalmente para evitar maiores prejuízos. Então nós definimos quais são as áreas prioritárias e agimos para preservar, para impedir com que o fogo se propague em direção a essas áreas. Nesta quarta-feira, policiais civis, com o reforço da PM, percorreram fazendas aos arredores do parque para tentar identificar quem iniciou os incêndios. Usaram essa ferramenta para entrar nas propriedades que estavam trancadas. Esse local, todo encoberto de fumaça, está queimando desde segunda-feira. O incêndio teria começado por aqui, depois que alguém colocou fogo em restos de árvores, como esses daqui. E aí, o incêndio se espalhou por toda a região. O dono da área disse que tem autorização para limpar a pastagem, mas não tem autorização para colocar fogo. Como que esses restos de material da sua atividade de limpeza de pastagem pegaram fogo? Eu estou te fazendo uma pergunta. Sim, foi o fogo que veio, que ninguém sabe de onde que veio. E entrou, ninguém sabe de onde que veio e pegou o seu entrou dentro das minhas situações. O que nós temos de concreto é que o fogo partiu daqui. Isso nós monitoramos através de satélite e esse é o nosso trabalho, arregimentar todas as informações aqui no local e chegarmos à autoria, comprovarmos se realmente foi o proprietário que colocou esse incêndio ou se realmente a alegação dele é verídica, ou seja, se terceiros ingressaram aqui na propriedade dele e atearam esse fogo. Até agora, a Polícia Civil abriu 5 investigações para apurar os incêndios. Nós temos casos de incêndios intencionais, que nós falamos que é um incêndio doloso. Realmente nós já temos comprovação de alguns focos que foram nesse sentido, a pessoa de maneira intencional a ter esse fogo. E nós também trabalhamos com a hipótese de um incêndio culposo. Nessa situação há negligência. O fazendeiro não quis gravar a entrevista, mas reforçou para a nossa equipe que não colocou fogo na fazenda dele. E olha, algumas regiões da Chapada dos Veadeiros já começam a receber os turistas, mas quem visita Alto Paraíso encontra também um cenário de destruição. O Danilo Moreira tem os detalhes. Hoje o trabalho de combate às chamas começou com mais um desfalque. Pelo menos 21 militares do Corpo de Bombeiros tiveram que ser afastados. Isso porque 2 deles testaram positivo para o coronavírus. Segundo o Instituto Chico Mendes, as chamas estão longe dos principais atrativos turísticos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E por isso, ele continua aberto e recebendo turistas. Fora do parque, no Vale da Lua, onde o fogo começou na semana passada, os turistas estão voltando aos poucos, mas encontram um cenário devastador. Tô chocado aqui, assim,
Isso aqui, o Vale da Lua virou o Vale da Morte, né? Virou assim, tudo queimado, muito triste, né? Muito triste mesmo. Tá tudo muito seco, muito difícil. O que se tem que pedir para que as pessoas não fumem, não acendam cigarro, sei lá. O fogo aqui é uma coisa que não dá para imaginar. Quanta destruição, né, gente? Bombeiros, brigadistas e também voluntários seguem também combatendo chamas no Parque Estadual de Terra Ronca. A guerra aí contra esse fogo já dura 6 dias. O Myron Otto, então, está ao vivo de Lusiânia e tem detalhes para a gente. Boa noite para você, Myron. Olá, Gabriela, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, já foram queimados 9.000 hectares do parque, cerca de 15% da área total. Hoje os trabalhos se concentraram lá no Recanto das Araras, que é uma unidade de conservação federal vizinha ao parque, e também na região da Caverna São Mateus. 30 combatentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ICMBio, bombeiros, ajudaram a acabar com um foco de incêndio na região norte do parque. Só que está chegando mais fogo também à região norte, porque tem muita gente da comunidade tentando ajudar, colocando a técnica do contrafogo. Se essa técnica não é bem utilizada, pode virar um incêndio descontrolável. Por isso, a Brigada Aliança da Terra e também a SEMAD reforçam o pedido para que as pessoas não utilizem a técnica do contrafogo para tentar ajudar, porque está virando uma questão contrária. Os trabalhos por lá vão continuar madrugada adentro e a gente continua aqui atualizando as informações lá de Terra Ronca. Gabi. Obrigada, viu, pelas informações. Começou hoje a primavera e aí todo mundo quer saber, né? Será que a estação das flores vai trazer também, além de muita beleza, um alívio para esse calorão, hein? A gente vai conversar com a Tássia Fernandes em Jataí, que parece, né, Tássia, que sim, né? Tem até previsão aí de temporais para os próximos dias, né? Oi de novo. Oi de novo, Gabi. Pois é, a Defesa Civil, inclusive, divulgou aí um alerta com previsão de raios, chuva intensa e vendavais aqui para Goiás por conta de uma frente fria da região sul aqui do país que está se deslocando e pode interferir na nossa temperatura, né? Interferir no nosso clima. Por conta disso, tem previsão de áreas de instabilidade, pancadas de chuva isoladas para a região sudoeste, para a região central. Amanhã já deve chover em Goiânia, também em Anápolis. Aqui em Jataí, a previsão de chuva é para sexta-feira, mas a temperatura deve continuar alta, mesmo com essa chuva, deve continuar acima de 30 graus e a umidade continua baixa. Hoje, por exemplo, não passou de 50% na maioria dos municípios goianos. Agora é torcer para essa chuva vir mesmo, para reduzir um pouco essa temperatura e elevar a umidade, porque tá difícil, né não, Gabi? Tá difícil demais, vendo 42 graus em algumas cidades, a gente até assusta, né, Tássia? Muito obrigada, viu? Bora falar de previsão do tempo, então? Roda aí para ver como é que fica em outras regiões. Quinta-feira vai ser de céu claro com temperaturas máximas elevadas. Continua quente em todo o estado. O avanço de uma frente fria pelo sudeste do Brasil pode trazer nebulosidade para Goiás e tem até previsão de chuva fraca. Destaque para Anápolis, que tem mínima de 22 graus, máxima de 33, umidade em 16% e chuva de 1 milímetro. E a pior crise hídrica enfrentada pelo Brasil nos últimos anos já provoca falta de água em também algumas cidades aqui do estado. Em Goiás, tem rios que inclusive já secaram. Uma imagem que impressiona. Este é o leito do Rio Canabarro, no distrito de Auriverde, em Crixás, no norte goiano. A falta de chuva na região fez secar o manancial. O vídeo foi feito pelo Anderson Pacheco, morador da região. Andando já 1 quilômetro dentro desse córrego aqui, não acha água nem para matar a sede. Em épocas de chuva, o Canabarro não chega a ser um rio caudaloso, mas é um rio com vida. A água daqui deságua no rio Crixás-Açu, que também está agonizando pelos efeitos da pior seca dos últimos 100 anos no Brasil. Então, cadê a água? Cadê? Hoje, a minha maior dor é isso aqui. Eu tenho 11 anos que eu tenho isso aqui, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Além do rio Canabarro, outros rios deságuam no rio Crixás. Entre eles, o Rio dos Peixes, o dos Bois e o Crixás Mirim. Mas só que a realidade que a gente vê por aqui é essa. Cadê o rio? Água praticamente não existe. O que a gente encontra são pedras que antes ficavam no fundo do rio e hoje estão assim. Em alguns pontos até encontramos algumas poças. O desmatamento
ele prejudica muito a recomposição da água. Então prejudica muito o solo, né? Então esse solo prejudicado, então acaba que a água não prolifera tanto quanto a gente já queria que estivesse proliferando. Para Kênia, que estava acostumada a ver o rio Crixás cheio, ver que a água quase desapareceu é muito triste. Dava vontade de vir para passeio, brincar, né, com a família, trazia a gente aqui. Infelizmente, já chegou nessa situação devido aos desmatamentos e afluentes que não conseguem, né, mais abastecer o mesmo. Agora, 7h39, continuam os trabalhos no Rio São Marcos para procurar uma mulher que está desaparecida desde segunda-feira. Nós falamos sobre esse caso ontem aqui no Jornal Anhanguera e a gente já ouviu aí, né, familiares dessa mulher também. A Aline Braga, então, volta e continua acompanhando esse caso e conta os detalhes para a gente. Boa noite para você, Aline. Oi, Gabi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Os bombeiros suspenderam as buscas agora há pouco, nesse terceiro dia de trabalho lá no Rio São Marcos, que fica bem na divisa entre os municípios de Catalão e Davinópolis. Essa mulher de 36 anos, ela está desaparecida desde segunda-feira. Recordando o caso, então, ela foi brincar na água com 2 filhos e o namorado na tardinha de segunda-feira, mas acabou sendo levada pela correnteza. E é justamente a correnteza lá no Rio que tem dificultado os trabalhos, isso segundo o Corpo de Bombeiros. Ontem e hoje os militares percorreram 8 quilômetros no leito do rio tentando localizar essa mulher, mas infelizmente até agora ela não foi localizada. A família continua acompanhando os trabalhos e, claro, está muito triste com tudo isso que está acontecendo. A gente continua também acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Gabi, que devem retornar amanhã por volta das 6 horas da manhã, viu? Obrigada, viu, Aline? Qualquer novidade, conta aqui pra gente. Uma estimativa do IBGE apontou aumento da população em Anápolis. A cidade deve ter quase 400 mil habitantes e cada vez mais atrai gente de todo o país. A Luana veio do Ceará com a família. Era só um passeio, mas a comerciante decidiu ficar e começar um novo negócio em Anápolis. Vai ser tipo uma conveniência, com produtos essenciais. E eu acho que vai dar muito certo. Uma estimativa recente do IBGE aponta que a cidade já tem mais de 396 mil habitantes. O censo, que é feito de 10 em 10 anos, teve que ser adiado por causa de cortes no orçamento feitos pelo governo federal. Este ano, a contagem teve que ser adiada mais uma vez e, por isso, o IBGE teve que fazer apenas uma estimativa. Para isso, levou em consideração as emissões das certidões de nascimento e óbito e ainda os índices de imigração. Crescimento populacional e urbano andam juntos. Segundo a Prefeitura, em 2020 foram emitidos 1.090 alvarás de construção. Somente nos 6 primeiros meses deste ano, já foram emitidas 900 autorizações. Esse professor de arquitetura e urbanismo explica que a expansão urbana nem sempre é sinônimo de melhor qualidade de vida. Colocando os mais pobres nas áreas periféricas, nas áreas de expansão, né? Sempre longe dos serviços, né? Sempre distante dos serviços. Então, penaliza os trabalhadores, né? Que precisam pegar o transporte e ficar muito tempo dentro do transporte, penaliza as crianças que têm que acordar mais cedo para poder chegar na escola. Mesmo com as dificuldades de uma cidade grande, a Luana não desiste. Está otimista com o novo negócio e feliz por se tornar anapolina. Você acha que você vai conseguir trocar esse sotaque cearense pelo goiano? Eu não sei, né? Porque depois de 30 anos fica um pouco difícil. Mas acredito que, quem sabe, né? Olha, gente, pela primeira vez, Goiás está sendo sede do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo, formação em queda livre. Hoje, a competição foi na categoria com 8 paraquedistas, sendo que cada equipe salta 4 vezes. E aí, em cada salto, os competidores têm 50 segundos. É um tempo aí curtíssimo, né, para formar aquelas figuras no céu. São mais de 100 paraquedistas que estão vindo aí de todas as partes do país. A gente lembra que quem vencer essa etapa garante vaga no Campeonato Mundial e pela primeira vez, então, esse evento sendo realizado aqui em Goiás, em Anápolis, a localização privilegiada do estado, né? E reunindo, encontrando todo mundo para praticar esse esporte, então, que é de muita adrenalina, não é para qualquer um não, né, gente? Tá aí essas imagens bacanas demais também para registrar.
Olha, gente, a primavera chegou hoje às 4h20 da tarde. A estação deixa as cores das flores mais intensas e traz também esperança de dias mais frescos. Se de longe a beleza chama a atenção, de perto a gente consegue admirar os detalhes. Tem os ipês, o jacarandá caroba e, é claro, as queridinhas orquídeas. A Luzineide é gari e cuida da conservação dessa praça em Itumbiara. Ela gosta da primavera e fica encantada com a beleza das flores que decoram a estação. Eu acho legal, muito bom. Fica muito bonita a cidade nessa época. A primavera começou oficialmente nesta quarta-feira e vai até o dia 21 de dezembro. Durante esses 3 meses, além da beleza das flores, o calor, que já está demais, deve ficar ainda mais acentuado até a chegada definitiva do verão. A temperatura, assim como outros fatores climáticos, influenciam na fisiologia vegetal, ou seja, no funcionamento das plantas, como na floração. Então nós temos aí a estação das flores justamente na primavera. Embora algumas espécies de plantas floresçam na primavera, nós temos aí, por curiosidade, a árvore símbolo do nosso país, que é o ipê amarelo, que floresce no inverno. Nesse ano, a primavera chega trazendo o fenômeno Laninha, que acontece a cada 6, 7 anos. Esse fenômeno é caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Bom, mas você deve estar se perguntando o que isso muda na estação. É que o Laninha é caracterizado por aumentar a incidência de chuvas, que a gente está precisando demais neste ano, para ajudar no calorão, para aumentar o nível da umidade relativa do ar e também para abastecer os reservatórios de água. Essa chegada gradativa das chuvas, ela acontece bem lenta. Ela vai se firmar de fato na região na segunda quinzena do mês de outubro. Daí segue outubro, novembro, dezembro, com um volume de chuva mais regular. Bom, com calorão ou não, o importante é aproveitar e contemplar essa beleza oferecida pela natureza. Agora a nossa imagem do dia, que é mais um espetáculo da natureza. É também um presente para quem mora ou passa ali por Itumbiara, no sul do estado. Olha só que beleza, gente, o show das garças ao entardecer. Elas voam e pousam nos galhos das árvores que ficam às margens do rio Paranaíba. As lindas imagens que a gente está vendo aí foram registradas pelo nosso cinegrafista de Itumbiara, Soniomar Miranda. A gente encerra o Jornal Anhanguera de hoje com imagens de Jataí. Para você, uma ótima noite. Eu te espero por aqui amanhã, viu? Bom descanso e até lá.